Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar pela TV, Canal 14 em Recife, região metropolitana, e através das nossas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Em todo o Brasil e no mundo, através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, também no Spotify na Rede Brasil. Nesta introdução do programa, aproveite para compartilhar esta programação e envie os links para os seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a 8ª lição com o tema A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. E para comentar esta lição, contamos com a presença do pastor Sérgio Jeremias, ele que é o pastor auxiliar do nosso pastor aqui no estado de Pernambuco, que coopera ali nas áreas 33 e 66. Pai do Senhor, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pai do Senhor, pastor, o prazer é meu, é sempre muito bom estar aqui com os senhores. Contamos também com a participação do evangelista, irmão Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson. E do professor e auxiliar, irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Nadir Jackson. Nesta lição, estudaremos a história de duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos, as famílias do sacerdote Eli e Samuel. Veremos que, apesar da dedicação destes homens ao ministério, seus filhos não seguiram pelo caminho da fidelidade ao Senhor, tornando-se profanos, avarentos e gananciosos. Destacaremos a responsabilidade dos pais pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Pastor Sérgio, o senhor poderia, por favor, ler aqui o textuário para a gente? Pois não, pastor Nadir Jackson. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Evangelista Alessandro, qual a verdade prática da lição desta semana? Pois não, diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Irmão Jonas, qual os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família e o terceiro e último objetivo, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 17, versículo 22, e capítulo 8, versículos do 1 ao 3. Acompanhe conosco. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E, dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma, então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bandos,
se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 8ª lição com o título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Semana passada estivemos estudando a lição de número 7, que teve como título O Relacionamento entre Nora e Sogra. E estudamos esta lição à luz do livro de Ruth, foi todo o livro de Ruth que foi estudado para trabalhar essa temática do relacionamento entre nora e sogra. E esta semana estaremos estudando, ou melhor dizendo, estamos estudando a importância da paternidade na vida dos filhos a partir de duas famílias, a partir da família de Eli e da família de Samuel. Mas antes de iniciarmos o nosso comentário desta semana, é importante que nós façamos algumas observações que achamos necessárias para que possamos direcionar a lição dentro da proposta que foi estabelecida com toda honestidade intelectual e bíblica que é apresentada nas Sagradas Escrituras. Então, em primeiro lugar, nós queremos pontuar aqui, meus irmãos, com a devida vênia, o posicionamento que foi colocado na nossa lição. Nós acreditamos que a equiparação da família de Samuel com a equiparação com a família de Davi foi uma equiparação indevida, porque nós vamos explicar o porquê isso. Nós estaremos estudando essas duas famílias e estaremos justificando porque achamos que essa equiparação ela foi indevida. Porque em ambos os casos temos filhos rebeldes. Nós temos os filhos de Eli, que são rebeldes, e nós temos os filhos de Samuel, que são rebeldes. Mas quanto à descrição dos dois pais, nós temos a Bíblia fazendo a descrição de Eli de uma forma e fazendo a descrição de Samuel de outra forma. A Bíblia apresenta Eli, e nós estaremos fundamentando tudo isso que nós estamos introduzindo aqui, estaremos fundamentando em nossa conversa aqui na nossa pré-aula. A Bíblia ela classifica Eli como conivente, negligente, irresponsável e também conivente com a conduta dos filhos. Enquanto que Samuel, não há nenhum texto que assegure ou que equipare a conduta de Samuel à conduta de Eli. Isso porque até no desenrolar da própria história de Samuel e Eli, nós temos duas finalizações, duas conclusões completamente diferentes. Nós temos o juízo de Deus sobre a casa de Eli e sua casa, tirando o sacerdócio da casa de Eli, mas sobre Samuel nós não vemos juízo sobre a casa de Samuel. Ao contrário, nós vemos até vitórias de Deus mais à frente, Deus dando vitória ao povo sobre os filisteus. Então, é preciso que tenhamos esta clareza, com a devida vênia, como nós colocamos aqui, com a devida vênia, posição do autor de fazer essa equiparação, mas nós não conseguimos fazer colocar dentro dessa mesma balança os dois, haja vista aquilo que a Bíblia descreve sobre os dois. Porque nós sempre, há uma regra hermenêutica que diz o seguinte: tudo que a Bíblia diz aconteceu, mas nem tudo que aconteceu a Bíblia diz. O que a Bíblia fala, falamos, no que se cala, calamos. Então, pastor Sérgio, precisamos ter esse equilíbrio para poder fazer uma equiparação devida dentro daquele princípio escriturístico, claro. Como o texto é narrativo, você tem muitas vezes a oportunidade de pensar e de fazer ilações, mas devemos ficar
apenas com o texto bíblico, o que o texto mostra, o que o texto fala, a Bíblia fala, falamos. Verdade. Do que ela se cala, nós calamos. Verdade, pastor. É claro que as lições das duas famílias são interessantes. Eu acredito que as duas famílias estão recheadas de ensinos práticos, mas aí equiparar a conduta de Samuel à conduta de Eli, essa sua fala foi muito interessante. Eu acho que ela é indevida e isso não é pela conclusão que a gente tira de forma aleatória, é partindo daquilo que a própria Bíblia Sagrada ela registra. Então, eu acho que tem a questão tanto da causa, como do processo, como das consequências. Então, eu não posso dizer que as causas dos filhos de Eli e dos filhos de Samuel foram as mesmas, porque, como o senhor bem pontuou, em nenhum momento a gente vê negligência por parte de Samuel, a gente não vê que ele descuidou-se em ensinar os seus filhos, ao contrário de Eli. Então, a causa da rebeldia, da desobediência, da conduta desregrada dos dois filhos, das duas famílias aí, elas são diferentes. E também até no processo a gente pode avaliar, porque a Bíblia não diz que os filhos de Samuel desobedeceu, porque de fato eles podem ter sido rebeldes, mas no transcurso da história eles podem ter se convertido, podem ter melhorado, a gente não pode entrar em detalhes, mas é uma possibilidade, o que não acontece nos filhos de Eli. E as consequências, como o senhor bem pontuou aí, o desfecho é fatal com relação aos erros de Eli e, consequentemente, dos filhos, o que não acontece na família de Samuel. Uma coisa, evangelista Alessandro, que a gente sempre tem pontuado aqui é equilíbrio nas abordagens. A gente sabe que textos, pelo menos principalmente de personagens bíblicos, nós sempre temos batido aqui sobre o equilíbrio, ter cuidado com os direcionamentos que estão sendo dados, observar o que o texto bíblico fala, porque, por exemplo, como nós falamos aqui introdutoriamente, nós temos aí Eli e Samuel, nós temos objetivamente aí os filhos, tanto de Eli quanto os filhos de Samuel, foram filhos desobedientes. Fato. Nós vemos também o texto bíblico apontando Eli, porque Deus disse, e a gente vai mais à frente mostrar isso, Deus dizendo a Eli de que Eli amava mais seus filhos que a Deus. Isso é fato. Fato que não ocorre na vida de Samuel. Talvez a vida de Samuel, evangelista, tivesse mais enquadrado dentro daquela lição que nós estudamos de pais zelosos e filhos rebeldes. Perfeitamente, pastor. Eu penso que essa sua abordagem foi feliz porque faz um link ao que a gente comentou na semana passada, né? No esboço, no comentário, citando inclusive Samuel como um exemplo. E quando o senhor estava falando de desfechos diferentes, a gente percebe claramente que em relação a Eli, há uma reprimenda do próprio Deus em relação a ele. Deus o repreende. Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 2 do livro de 1 Samuel, versículo do 27 ao versículo do 29, a Bíblia vai nos mostrar que Deus o repreende, versículo 29. A Bíblia diz que Deus disse que ele estava como que dando coices. Alguém que dá coices é alguém que está insubmisso, revoltoso, diz que ele honrava mais seus filhos do que o próprio Deus, e no versículo de número 30 e 31, é forte, pastor, isso aqui, que é tão evidente essa negligência dele, que Deus diz, eu quebrarei o braço de vocês. O pacto que eu havia feito do sacerdócio na vossa família será quebrado, e eu vou levantar outro no lugar. Isso não acontece com Samuel. A gente não vai ver em momento algum Deus dizendo que quebrou o pacto, de que ele foi repreendido. Em relação à questão dos filhos de Eli, pastor, por exemplo, o desfecho deles é a morte. O capítulo de número 4, versículo 11 diz, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, morreram. Já em relação aos filhos de Samuel, não. A Bíblia diz que Samuel estava velho e diz, olha, aqui estão meus filhos. Mas não fala que eles morreram, não fala de uma reprimenda de Deus em relação a ele, nem aos seus filhos, que diz que eles não andaram segundo os caminhos de Samuel. De fato, é verdade, como o senhor falou. Mas aqui é uma questão muito de cronologia, em que tempo isso aconteceu, e também do livre-arbítrio. Nós comentamos, pastor, na semana passada, aquele texto de Samuel, quer dizer, de Ezequiel 18, onde o texto diz que Deus não cobrará dos pais o pecado dos filhos, nem vice-versa. Então, são duas famílias bem diferentes. É fato que os filhos das duas foram desobedientes em algum momento, mas a consequência e o final da vida deles mostra uma proporcionalidade, pastor, de forma diferente. Se Deus matou, porque o texto diz isso, Ófines e Finéias, e não fez isso com Joel e Abias, significa dizer que o grau de erro, de alguma forma, pastor, foi diferente. Porque se não for assim, Deus é injusto. E nós sabemos que Deus não é injusto.
Então, se Deus cobrou de forma diferente os filhos, é porque a vida, o proceder era diferente. Se Deus cobrou um pai que foi ali, dizendo, quebrei o pacto com você, não tenho mais pacto contigo, e com Samuel, a Bíblia diz que ele terminou seus dias velho, de cabelo branco, diante do povo dizendo, nós não temos nada contra ti. Mostra uma abissal diferença entre essas duas famílias. E o senhor falando isso, eu lembrei de um texto aqui, do 1 Samuel capítulo 2, Pois não. versículo 29, que é a profecia contra a casa de Eli. Isso. E Deus diz o seguinte, versículo 29 diz aqui, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, diz assim, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada, Deus dizendo a Eli, né? Falando dos seus filhos. Aí Deus agora dizendo, e você, falando a Eli, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles, observe, você e eles, Sim. responsabilidade compartilhada, Mútua. vocês, mútua, obrigado, engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Perfeito. Então, irmão Jonas, isso deixa claro de que não era apenas os filhos de Eli que tinham problema, era o próprio Eli que tinha problema, diferentemente de Samuel. Mas a nossa lição, o senhor segura aí com o seu comentário, a nossa lição fala sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Eu queria chamar aqui o conceito de paternidade, vamos trazer 2 quadros aqui, mais 2 quadros além desse. Vamos lá, a definição da palavra paternidade. O que é que a gente pode definir com paternidade? Pronto, nós estamos trazendo, o programa está trazendo a definição da palavra paternidade do dicionarista Antônio Roais, que diz qualidade ou condição de pai, vínculo sanguíneo que liga pais e filhos. Ele se limita a falar um pouco mais sobre isso, mas a parte final ele diz assim, o conceito de paternidade também pode ser aplicado a líderes religiosos. Mas a gente vai se basear na parte de cima e destacar essa palavra chamada qualidade ou condição de pai. Diz, seja por laço sanguíneo ou, no caso, se na ausência do pai, pode ter um avô, pode ter uma pessoa que exerça essa função de paternidade. Que a ideia de paternidade é alguém que tem autoridade sobre os filhos, não é simplesmente uma relação consanguínea, não. Então vamos chamar a próxima tela que é um quadro falando sobre o sacerdote Eli, que foi extraído... Foi extraído da Bíblia de Estudo, Bíblia de Estudo Cronológica, Aplicação Pessoal, para não confundir com uma Bíblia de Aplicação Pessoal, que é Bíblia de Estudo Cronológica, Aplicação Pessoal, que os 2 quadros que estão aparecendo na tela foram retirados. Ele tem um padrão, pastor, o padrão... Praticamente ele segue esse padrão de Gênesis e Apocalipse. Quando ele pega um personagem, ele distribui assim por quadro, qualidades e realizações, fraquezas e engano, e tem lições de vida. Existe ainda nessa tabela mais 2 itens que não foram colocados. Aqui que acredito que não seria bem interessante para o programa. Mas esse sempre vai se repetir. Aí quem está nos assistindo pode ver assim, mas tem fraquezas e enganos ali, e muitos personagens não se enquadram nessa questão da fraqueza dos enganos. Somente para mostrar que existe alguma falha, né, algum erro que esse personagem cometeu ao longo aí da sua trajetória. No caso do sacerdote ali, nós temos que ele exerceu a função de juiz em Israel durante 40 anos, falou com Ana, mãe de Samuel, assegurando-lhe sobre a bênção de Deus, isso é evidente lá no capítulo 2, educou e treinou Samuel, o maior juiz de Israel, como a Bíblia destaca, falhou na tarefa de disciplinar seus filhos e corrigi-lo quando eles pecaram, já foi mencionado aqui até pelo evangelista Alessandro, pelo próprio pastor Nath Jacques, tendia a reagir em situações em vez de tomar uma ação decisiva, enxergou a Arca da Aliança como uma relíquia, como um amuleto, como um símbolo, mais do que na verdade, de que como se fosse a presença de Deus, e algumas lições de vidas que podem ser extraídas quando a gente lê o capítulo 2, 3 e o 4. Né? Os pais precisam disciplinar seus filhos com responsabilidade, a vida é mais do que simples um reagir, exige, na verdade, ação. É bom destacar essa parte aí, porque ele sabia dos pecados dos filhos, né? Isso é tão sério, se o senhor me permita, pastor, ler um texto bíblico, já que o quadro não traz textos bíblicos, só traz as informações, porque na nota de rodapé ele sai fazendo um comentário. Né? É o capítulo 4 do primeiro livro de Samuel e o versículo número 13. É um versículo que eu acho muito
forte. Quando o pastor estava lendo o versículo anterior, me veio logo à mente esse capítulo de número 3, desculpe para eu não errar, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Deus dizendo assim: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Quer dizer, está lá no passado. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, dando continuidade ao versículo, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares, né? Destacar essa parte do versículo, pela iniquidade que ele conhecia, quer dizer, ele não foi somente omisso. O versículo anterior que o pastor Nato Jackson leu, disse que ele foi participante também dos mesmos pecados do filho. Isso explica claramente porque uma sentença tão dura ao ponto de a linha sacerdotal parar ali nele, né? Sofrer uma solução de continuidade nele, esse castigo tão grande que Deus concedeu a essa família, pastor. Vamos para a próxima tela, ali o sacerdote, vamos ali o profeta Samuel. Profeta Samuel, pastor, dê uma leitura aí, por favor, e faça um comentário. Pois não, qualidades e realizações, usado por Deus para auxiliar na transição de Israel, de um povo tribal governado de forma frouxa para uma monarquia, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, foi o último e mais eficaz dos juízes de Israel, listados na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, e aqui vale destacar que é importante, né, que nessa equiparação entre Eli e Samuel, que, claro, Eli não aparece lá na galeria dos heróis da fé, ao contrário de Samuel, o que mais uma vez justifica essa inadequação do comportamento dos dois, vai aparecer aí na galeria dos heróis da fé, no caso Samuel. Fraqueza e enganos, perdoe-me, só uma observação, eu acho que seria até mais, até para facilitar e distinguir, se tivessem colocado fraquezas ou enganos, ou fraqueza e ou enganos, porque aí não colocariam todos os personagens no mesmo nível. E aí é que as observações do pastor Nato Jackson já fez, foi incapaz. É bom destacar que essa incapacidade não foi uma coisa proposital. Ele, na verdade, não conseguiu fazer com que os filhos, né, é o caso que o texto vai dizer, foi incapaz de conduzir seus filhos a um relacionamento próximo com Deus, que, na nossa análise, seria mais apropriado ter colocado um relacionamento permanente com Deus, próximo com Deus. Então, eu acho que isso aqui será interessante para a gente analisar a conduta dos dois homens em observação. A importância daquilo que as pessoas realizam, na verdade já entra as lições de vida, né? A importância daquilo que as pessoas realizam está diretamente ligada ao seu relacionamento com Deus. O tipo de pessoa que somos é mais importante do que qualquer coisa que possamos fazer. Eu acredito que com essas observações deu para o nosso querido telespectador ver as diferenças das condutas dos 2 homens em observação, diga-se de passagem, 2 juízes. Sem querer ser redundante no que o senhor falou, é importante até destacar isso, né? Porque essa incapacidade não é que ele não tenha se esforçado, não é que ele não tenha ensinado, isso. Porque dentro de Israel havia todo um processo educacional, e a gente pode até comentar no próximo bloco, mas foi perfeita a colocação que ele não foi capaz de dar um relacionamento permanente dos seus filhos a Deus, porque se assim a gente colocasse isso na conta de Samuel, o fato de seus filhos não seguir a Deus, a gente teria que colocar também na conta da família de Sansão, o fato de Sansão não ter seguido o caminho do Senhor. E aqui nós temos pontuado muito bem que, independentemente da educação dos pais, nós temos pais zelosos, como nós já estudamos na lição passada, pais zelosos, filhos rebeldes, e que os pais, mesmo dando uma educação bíblica, uma educação cristã, é possível que em algum momento esse filho ele deixe a igreja, abdique dessa educação. Mas o que é que a Bíblia fala sobre a paternidade? Como a Bíblia trata deste assunto a partir do Gênesis? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 8ª lição que tem como título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos.
E nesse bloco nós ficamos já de comentar o primeiro tópico de nossa lição. Queria pedir aí o primeiro tópico de nossa lição. A paternidade dentro da família, a primeira família, a falta de autoridade no lar e os problemas de uma paternidade ausente. Evangelista Alessandro, o que é que a gente pode comentar sobre esse primeiro tópico de nossa lição? Pois não, pastor. Quando a lição fala sobre a primeira família, ela se reporta ao Éden, não é? Adão, Eva e seus filhos, mostrando, pastor, que após a queda, o relacionamento com a família ou na família, de alguma forma, vai sofrer também consequências. Nós vamos ver ali naquela primeira família já um homicídio, não é? Caim vai matar seu irmão Abel. A gente vai ver sofrimento, os pais vão sofrer o luto do filho amado. A gente vai ver discórdias entre o marido e a mulher, quando Deus vai cobrar, o marido diz foi a mulher diz foi a serpente, então discórdia, luto, homicídio. Infelizmente, desde o início, por conta da queda, que as famílias, de alguma forma, pastor, elas sofrem. Mas é bom dizermos também que desde o princípio, na primeira família, Deus estabeleceu um padrão. Marido, mulher e filhos, onde o homem, ele é o cabeça da família, ele é o responsável em sair para trazer o alimento, porque o texto diz que do suor do seu rosto, disse o Senhor a Adão, comerás. Então, o modelo de família é esse, não que a esposa não possa ajudar o esposo, até no contexto que nós vivemos hoje, do século XXI, as coisas mudaram um pouco, mas falando da primeira família, o padrão era esse, a ideia é essa. Deus não diz à mulher, tu comerás do suor do teu rosto, diz ao homem, dando a ideia, pastor, do provimento, do sustento, do trabalho, e a mulher em casa com os filhos ajudando o marido na criação dos seus filhos. E logo em seguida, o ponto, se o senhor permite falar já adiantando esse segundo ponto, a falta de autoridade no lar, e aí de fato ele vai falar sobre a família de Eli, não é? Eli e Samuel, mas eu penso que esse ponto se enquadra mais especificamente em relação à questão da família de Eli, como já foi mostrado, pastor, que de fato, quero dizer, faltou sim essa autoridade, porque quando a gente olha para o texto que o professor Jonas leu, dá a entender de que o pai sabia das falhas do seu filho, dos seus filhos, quero dizer, e não tomou providência alguma, ao ponto de que quando Deus vai cobrar, Deus cobra dele também. O senhor já citou o texto aqui do capítulo 2 de Samuel, versículo de número 29, que fica claro a sua coparticipação. Porque quando há uma conivência, há uma coparticipação. Se ele sabia e não puniu os filhos, o fato é de que houve uma participação, mesmo que indireta, não é? Então, a autoridade foi minada, pastor. E a Bíblia diz em vários textos, como por exemplo Deuteronômio capítulo 4, pastor, se o senhor me permite ler esse texto, e o versículo 9, falamos sobre essa questão da autoridade paterna, não é? Capítulo 4 e o versículo 9 de Deuteronômio diz assim, então somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Veja a responsabilidade do pai, não se apartar da palavra, ensinar aos filhos e aos netos, né? Porque filhos dos teus filhos, a autoridade do pai é tão grande que ela transpassa as gerações. Eu, como pai, tenho responsabilidade, como avô, tenho responsabilidade também. Aquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 1 ao 8, ensinas aos teus filhos, andando, quer no caminho, quer sentado, levantando-te, inculcas a ele a palavra. Isso é a responsabilidade da paternidade, e quando isso não é observado, essa autoridade ela é minada. Nós temos textos, pastor, como Provérbios 22:6, por exemplo, que fala sobre a autoridade do pai sobre os filhos, que quando há necessidade, a Bíblia usa na corrigida, né, pastor? Hoje já temos que ter cuidado com isso. A palavra disciplina, a vara, por exemplo, o texto diz assim, olha, se for necessário, pune o teu filho, instiga-os, para que o livres, a Bíblia é tão interessante sobre isso, para que o livres do inferno. Provérbios capítulo 13, versículo 24 e Provérbios capítulo 23, pastor, eu quero terminar aqui, versículo 13 e 14. Esse texto é muito bom. Vamos lá. Provérbios 23, 13 e o 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando, e eu quis falar essa palavra fustigando, porque hoje essa palavra pode soar, não é? Como uma agressão. Mas fustigar aqui é disciplinar. Fustigando com a vara, e nem por isso ela morrerá.
tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então veja, não houve isso na casa de Eli, pastor. Os filhos faziam o que queriam, ele não o disciplinou, e a disciplina é bíblica, porque a Bíblia diz que assim como um pai que ama o seu filho disciplina, Deus nos disciplina também. Então não teve isso na casa de Eli. Por isso essa autoridade, pastor, foi minada. Não houve correção, não houve a disciplina e infelizmente o fim foi trágico. Irmão Jonas, nós estamos vivendo uma sociedade tão difícil que até usar termos que a Bíblia comumente sempre utilizou e nunca houve problemas nenhum, hoje já tem sido até pela própria oposição que se faz hoje à Escritura e ao Evangelho. Por exemplo, o evangelista Alessandro falou sobre disciplina. Disciplina é uma palavra que hoje, quando a Bíblia fala sobre disciplina, usa o termo vara lá no contexto, fala de vara, fustigar, a ideia de disciplina. E algumas pessoas, a partir disso aí, dizem assim, olha, a Bíblia é um livro ultrapassado, isso não se fala mais, porque quando se fala de disciplina, aí a primeira coisa que vem é a violência, é a disciplina exacerbada, é o espancamento. E a Bíblia ela trata essas questões de maneira bem equilibrada. A forma como a sociedade contemporânea interpreta o texto bíblico, a Bíblia não tem responsabilidade com isso. A Bíblia tem responsabilidade, o escritor escreveu no seu tempo, dentro de uma época, num contexto e com um sentido bem claro para aquele público que foi destinado o texto. Uma outra coisa que, ainda falando aí sobre a falta de autoridade no lar, é preciso que a gente que o professor tenha cuidado na abordagem desta lição, porque, claro, estamos falando aqui de dois personagens, nós já pontuamos aqui nosso posicionamento sobre esses dois personagens, mas estamos falando de Eli, vamos pegar a figura de Eli, um pai omisso, negligente e que faltou autoridade no lar, ele se encaixa perfeitamente nesse tópico, e é importante que se tenha em mente de que esta lição ela está sendo abordada na escola dominical para todas as faixas e todos os públicos. Nós não estamos aqui numa escola bíblica de obreiros, que é destinada exclusivamente a abordar assuntos pertinentes à vida do obreiro, embora que também se aplique, mas é importante que se tenha esse equilíbrio para que depois na escola dominical alguém ache que essa falta de autoridade, esta negligência, ela ocorre exclusivamente na abordagem desta lição e na aplicação apenas na vida dos obreiros. Porque, por exemplo, a maioria esmagadora dos pais na igreja não são obreiros. São homens trabalhadores que trabalham nas diversas áreas profissionais e que muitas vezes por uma ausência deliberada ou uma ausência provocada por questão de que ele tem que trabalhar muito para poder sustentar a casa, ou uma ausência deliberada, dizer assim, ele é ausente porque desprezou os filhos, porque desprezou a família. Por exemplo, eu conheço um irmão que disse a mim, pastor, eu trabalhava domingo a domingo, ganhava muito bem, mas não podia e nem conseguia gozar do valor do meu sustento e muito menos viver em família. Então ele disse, aí eu troquei de emprego, saí desse emprego, fui para o emprego que eu ganhava menos, mas que ao mesmo tempo eu tinha o prazer de estar com a família e tinha o prazer de estar na igreja. Então é preciso que a gente traga sugestões práticas que vão aplicar diretamente à vida dos irmãos de um modo geral, porque essa questão da omissão, ela se dá em toda a sociedade, seja por uma situação que, de repente, o pai tenha que se ausentar para manter a família e que, independentemente se é para manter a família, ele está ausente, ou se é deliberada porque ele está desprezando a família, despreza o filho, principalmente filhos especiais, né? Pessoas, crianças. Nós vimos aqui, por exemplo, já há estudos sobre a microcefalia de pais que, quando descobriram que as esposas estavam grávidas de crianças que tinham microcefalia, abandonaram as esposas.
Então nós temos toda essa dinâmica, toda essa complexidade que a gente precisa abordar e ter equilíbrio para abordar em sala de aula, para não fechar a discussão apenas no obreiro, porque de repente pode ter alguém ali que vá aproveitar esse momento para ir de encontro ao princípio de autoridade, que não é a proposta dessa lição. Não, muito bem, pastor, porque lendo o conteúdo da lição em si, aparecem alguns termos, né, que muitas vezes eu fico um pouco preocupado, isso é mais do meu lado pessoal. Em qual aspecto? Porque muitas vezes é assim, líderes, obreiros, quer dizer, como se o enfoque geral fosse somente para o obreiro. Não, a revista da escola dominical é destinada para o público de uma forma geral. Esse problema da falta de autoridade no lar atinge todos os campos sociais, todos os estratos, né, da classe pobre até a classe mais rica, pode acontecer qualquer evento desse tipo. E deixando claro que, mesmo que a gente aponte, como nós estamos falando aqui, a falta de autoridade na casa de Eli, mas qual é o caminho que o professor deve tomar? É de trazer o texto bíblico, mostrar os eventos que aconteceram no passado. Olha, esse modelo está errado, mas a Bíblia tem um padrão certo. Quer dizer, sempre há espaço para arrependimento, sempre há espaço para se ajeitar novamente. E outra coisa, lê o texto de uma forma geral, porque a gente está falando aqui de Eli, de Eli dos seus filhos, mas Ana, né, nesse contexto todinho, que isso era de conhecimento geral da população, Ana podia chegar e dizer assim, eu não levo meu filho para esse sacerdote, não. De jeito nenhum. Por quê? Porque os filhos dele são assim. Mas veja que com o voto que ela fez, mesmo ciente, disse que isso era de conhecimento público, que vai dizer, os filhos de Eli deitavam-se publicamente na frente da congregação, mas disse, meu menino vai estar ali, porque ali é a casa de Deus. Então a gente vê dois tipos de atitude, né? Há aquela que mesmo sabendo que existem esses problemas, mas vou levar meu menino para a casa de Deus. Tem ensino ali. Porque o primeiro ensino foi como o pastor Nato Jackson disse, primeiro vem de dentro de casa, para depois vir justamente do lado externo. É o primeiro ponto a se considerar. E depois focar que a falta de autoridade pode acontecer em qualquer lar. E se acontecer, que a pergunta que o professor pode estar fazendo do outro lado é, e agora? Aconteceu, o que é que faço? Pede perdão a Deus, pede misericórdia, pede aconselhamento, pede ajuda. Você tem pastor na congregação, você tem evangelista na congregação que pode lhe ajudar a resgatar essa autoridade que foi perdida lá atrás, se esse for seu caso. E é interessante, pastor Sérgio, é o seguinte, é que nesse outro tópico, os problemas de uma paternidade ausente, o autor trabalha aqui que a responsabilidade na vida da família, diz, na vida da família os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Aí nós olhamos para a palavra, por exemplo, Deuteronômio 4:9, nos diz o seguinte, então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso a seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor disse, reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também ensinem aos seus filhos. Deuteronômio 4, 9 e 10. Vale aqui pontuar de que a responsabilidade da educação, porque hoje se fala muito em educação, é muito discutida a educação. Termo bonito, né? Isso, um termo está muito gratuito, né? Muito gratuito. É a educação. De quem é a responsabilidade da educação dos filhos? Aí alguns dizem, é do Estado. O Estado tem a responsabilidade da educação dos filhos. Aí outros dizem, não, a responsabilidade da educação dos filhos é da igreja. Aí outros dizem, não, da igreja não. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Então, de acordo com Deuteronômio aqui, ele diz assim, olha, ele é rápido, direto e objetivo. A responsabilidade da educação dos filhos está e é exclusivamente está nas mãos dos pais. Os pais têm a responsabilidade. A escola ou o Estado fornece, vamos dizer assim, não uma educação, fornece escolarização para o campo profissional, para a vida profissional. Mas a educação, ela é dada dentro do lar.
Perfeito, pastor. É um conceito muito amplo, né, a questão de educação, e deturpado hoje no conceito. O senhor foi cirúrgico na sua fala anterior, dos cuidados que a gente tem com determinados termos. O termo, a Bíblia foi escrito, todos sabem, em grego e hebraico, e às vezes a tradução leva a uma gama de interpretação. Mas, voltando nessa questão da educação, como o senhor bem leu aí os textos e vários outros textos, ela é uma responsabilidade primária dos pais. Claro que tem educação formal, isso aí a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, diz quais são os objetivos da educação, como o senhor bem pontuou. Para o exercício da cidadania e para a competência técnica profissional. Por isso que é chamada de educação formal. Mas aí, a gente está vivendo numa época em que querem transferir a educação, que seria educação doméstica. É interessante quando o senhor pediu para ler a questão do texto áureo, quando ele fala a questão criar, porque a gente, quando fala criar, só atribui a acompanhar o crescimento, né? Mas o termo que o escritor Paulo utiliza na verdade, conduzir a maturidade, proporcionar a maturidade. E aí entra a questão do ensino, do cuidado, da disciplina, que é mais um conceito deturpado, como bem já apontou o evangelista Alessandro, a questão da disciplina bíblica, o termo utilizado ali, eu até notei aqui, a gente pode aplicar para 3 conceitos relacionados a isso, que é instruir, aconselhar e corrigir. Então, veja que a expressão disciplina bíblica vem primeiro instruir, que é a ideia de treinar. E esse treino aí, como o senhor bem pontuou, é de competência inicial e única dos pais. Eu estou falando isso, eu lembrei outro texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 em diante, diz assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então, evangelista Alessandro, não resta dúvida de que a responsabilidade da educação dos filhos está na mão dos pais. O texto de Deuteronômio, ele é bem claro isso. Eu sou responsável pela educação dos meus filhos. Agora, vale também pontuar, porque há diversos vetores que devem ser considerados. Quer dizer, o fato de eu educar meu filho quer dizer que ele vai seguir a educação que eu estou dando? Não necessariamente. Foi citado aqui o caso, já foi estudado o caso de Sansão. Isso. Os pais piedosos, a mãe piedosa, família piedosa, mas Sansão não seguiu, claro, naquele momento da vida dele, embora que saibamos perfeitamente que ele também está lá arrolado na galeria dos heróis da fé. Então, a responsabilidade da educação não pode ser terceirizada. Eu não posso terceirizar a educação de meus filhos, ou atribuir à igreja e dizer assim, olha, a igreja é responsável. Uma vez, eu lembro, cooperando com o nosso pastor em uma escola dominical, que uma professora chegou assim para mim e disse assim, olha, irmão Nadiax, eu queria falar com o senhor porque a professora não está conseguindo, professora da escola dominical não está conseguindo mudar o comportamento do meu filho. Aí eu disse assim à professora, a mãe, disse, mãe, qual a idade de seu filho? Ela fez 12 anos. Ela disse, olha, o contato que a professora tem com seu filho é uma vez na semana, no domingo, na escola dominical, 1 hora de aula. A irmã acha que com esse tempo seria suficiente para mudar a vida de seu filho? Não. Veja que a senhora está com ele há 12 anos. E mesmo assim não conseguiu ainda reverter essa situação. Então, muitas vezes, algumas pessoas têm essa atitude de dizer assim, se meu filho está assim é porque a igreja não foi capaz de transformá-lo, é porque o líder da mocidade não conseguiu trabalhar, é porque o professor da escola dominical, quando muitas vezes ele quer transferir e esconder a sua falta de autoridade e capacidade de
trabalhar ou formar o caráter desse aluno? Sem sombra de dúvida, pastor. O próprio texto, Salomão disse, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina. Ele estava se referindo aos pais aqui. Não era a igreja, nem as sinagogas, já que naquela época não tinha sinagoga, vamos olhar para o templo, né? Aos sacerdotes. Por mais que os sacerdotes serviam, sim, de paradigma de instrução. A Bíblia diz, por exemplo, no capítulo 2 de Lucas, versículo 58, que Jesus crescia. Esse texto é muito bonito, eu acho que esse texto se enquadra aqui com o que o senhor estava dizendo sobre a questão da responsabilidade dos pais em relação ao crescimento dos filhos. Capítulo 2, versículo de número... versículo 50. E eles não compreendiam as palavras que lhes dizia. E diz, e desceu com eles, aqui fala de Maria e de José, junto com Jesus e com as pessoas que estavam indo ao templo, e desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, Jesus era sujeito aos seus pais. Isso fala da educação doméstica. Ele não era um filho desobediente. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, aqui fala do conhecimento secular, em estatura, fala do crescimento físico, em graça, fala do crescimento espiritual, para com Deus e com os homens, fala de sujeição. Então veja que a responsabilidade do crescimento de Jesus aqui, educacional, mas também espiritual, estava na casa com Maria e com José. E quando a gente olha para isso, me faz lembrar de um texto que aqui Paulo usa para os obreiros, pastor, mas que o princípio pode ser colocado para todos, quando ele escreve sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte, versículo 4, ele diz que o obreiro, mas o princípio aqui deve ser aplicado para os crentes, deve governar bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição e com toda a modéstia. Veja que isso aqui fala de uma educação familiar, de uma educação da casa. Aqui fala do que ele deve ser feito com os filhos. No capítulo 5 ainda desse mesmo livro, e o versículo 8 diz, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente os da sua família, ele nega a fé. É claro que isso aqui está sendo aplicado a obreiros, mas eu quero extrair aqui o princípio, não é? De governo, de educação, de cuidado. E quando a gente olha para esse texto, me faz lembrar Tito, capítulo 1, e o versículo 6, volta a dizer, está sendo apontado para o obreiro, mas pode ser aplicado no contexto geral. Diz o seguinte, que ele deve ser irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha seus filhos fiéis, fala de uma educação, de uma construção no lar, seus filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Travou aqui a língua um pouquinho. Então veja, isso aqui fala de um princípio de educação, pastor, porque os meus filhos, quando estiverem lá fora, eles não serão desobedientes, não serão acusados de dissolução, serão fiéis. Isso é o resultado do que foi construído dentro de casa, não é? Porque a paternidade, ela não é só trazer comida, nem trazer roupa e nem moradia. A paternidade é a formação de caráter. Os filhos são formados em casa e eles são formados a partir da luz do exemplo. Quando a gente olha para Eli, pastor, não tem como não voltar para Eli. A gente vai ver que os filhos de Eli foram a reprodução fiel do que ele era. Infelizmente, a verdade é essa. Porque existe um ditado que diz que a gente ensina não só com as palavras, mas com os exemplos, né? As palavras influenciam, mas os exemplos arrastam. Será que os filhos, quando olharam para Eli, viram Eli um pai, de fato? Não estou falando aqui de obreiro, não estou falando pai. Porque antes de falar de Eli como sacerdote e como juiz, eu falo como um pai. E o recorte é esse, né? E o recorte é esse que deve ser dado para não ficar dentro daquilo que nós falamos inicialmente, de ser só aplicar isso à lição à vida de obreiros. Perfeito. A figura que está sendo trabalhada, a paternidade. Isso, exatamente, pastor. Será que Ófine e Finéias, quando olhavam para o pai, Eli, viram na figura do pai aquele homem crente, obediente, submisso, dedicado, ou não? Será que não faltou alguma coisa? Porque os exemplos, eles marcam, principalmente naquele período ali da formação do caráter, né, que os estudiosos
da sociologia e da psique humana diz que estão ali entre 3 a 12 anos de idade, 7, 8 anos de idade, eles se divergem nessa idade. Mas o fato é que a formação do caráter é nesse período. Será que não faltou, pastor, nesse sentido, no caso de Eli, esse exemplo? Porque Samuel usa esse argumento. Samuel diz assim, capítulo 12 de 1 Samuel, chama os filhos deles estão presentes. Os filhos deles estão ali. Tanto é que ele diz, aí estão meus filhos. Ele chama Israel e diz, a quem eu defraudei? Hoje a língua está enrolando, viu, pastor? A quem eu comprei e não paguei? A quem eu menti? Aí diz o texto, pastor Jeremias, e o povo ficou silenciado. E diz assim, eu tomo o rei já estava lá, Saul já estava presente, ungido. Ele diz, eu tomo o rei e vocês como testemunha. E diz o povo, nós somos testemunhas. E diz, aí está meus filhos. Ou seja, nem os filhos puderam dizer nada contra ele, porque de fato ele ensinou e foi uma autoridade em casa, pastor. Irmão Jonas, antes mesmo de irmos para o próximo bloco, sobre a questão da educação em Israel, nós fizemos aqui uma pequena pesquisa. Um grande estudioso, né, do Antigo Testamento, ele diz o seguinte, que sobre a educação, ele diz assim, durante os primeiros anos, mesmo depois de desmamada, a criança era deixada aos cuidados de sua mãe ou da ama de leite. Depois ele diz, a mãe dava aos pequenos elementos para instrução moral. Isto podemos ver aí Provérbios 1 e 8, que é interessante que ela é citada na questão da instrução do filho. Veja Provérbios 1 e 8. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Nos diz o seguinte, meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Ou seja, a mãe tinha participação na formação moral de seus filhos. Também, Provérbios 6 e 20 diz o seguinte, meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Então, nós temos aqui que ele ainda continua dizendo que esses conselhos maternais podiam estender-se também aos adolescentes. E cita Provérbios 31 e diz, palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Você tem a figura oculta aqui da mãe, né, que ela tem esse papel responsável, como o evangelista falou, sobre a questão da formação do caráter, né? Tem aí até os 12 anos, você tem esse processo de formação. E ele ainda continua dizendo que os moços, ao saírem da infância, eram principalmente confiados aos pais. Um dos deveres mais sagrados desses era ensinar os filhos, quer tratassem de ensinamento religioso, ou quer tratar-se da educação em si. Como ensinamento religioso, ele cita Êxodo 10, 2, Êxodo 12, 26, Êxodo 13, 8. Também Deuteronômio 4, 9 e Deuteronômio 6, versículo 7 e versículo 20. E da educação em si, os dois que eu já li, Provérbios 1 e 8 e 6 e 20. Então, a mãe e o pai tinham responsabilidade na formação, como quando ele estava maior, o pai tinha a maior responsabilidade na transmissão também das tradições do povo, tanto as tradições nacionais quanto as tradições religiosas. E quando nós olhamos, né, para esse tema educação e a gente olha sobre esta lente agora da informação de que a mãe também tem a participação e o pai tem a participação, em que mesmo depois desse investimento todo, você tem investimento da mãe, investimento do pai. Os autores ainda apontam de que os filhos também, quando estavam maiores, iam para ver as discussões dos anciãos, crescerem no aprendizado vendo aquelas discussões. Havia também, na época do templo, havia o templo também, eles iam aprender no templo. Na época da sinagoga, aprendia também nas sinagogas. Então você tem aí todo um processo educacional que vai influenciar, que poderia influenciar diretamente este filho, para que ele fosse o melhor filho possível, mas a gente percebe
que, aí voltando àquela lição anterior, essa decisão de seguir ou não esses conselhos não estão diretamente ligados a todo o suporte educacional que você tem, embora que isso também exerça influência, mas a decisão, a índole, a natureza de repente, decidir seguir ou não aquilo que está sendo proposto. Com certeza. E um versículo, pastor, que mostra essa decisão por parte do filho, que isso também vai mostrar que o filho não é produto do meio, né? Isso mostra claramente. Provérbios, o senhor leu o Provérbio capítulo 6, o versículo 20. E o versículo 21, a revista corrigida, eu acho que em outras versões, fica até mais claro que o conselho diz assim: ata-o perpetualmente ao teu coração e pendura-o no teu pescoço. Ora, tua mãe te ensinou, teu pai te ensinou, agora chegou a responsabilidade é tua de você atar, ou melhor, amarra, você quem vai amarrar isso no seu coração e também pendura-o no teu pescoço, quer dizer, em outras palavras, pai ensina, mãe ensina, mas chega um momento, como diz no versículo 21, a hora que quem vai amarrar isso no coração é você que recebeu todo esse ensinamento. E fazendo menção a isso, o apóstolo São Paulo faz menção também em 2 Timóteo capítulo número 2, capítulo 1 e versículo 5, fazendo referência à família de Timóteo. Ele diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro na tua avó, que habita também na tua mãe. E acredito que habita também em você. Veja que é a fé de ordem familiar que começa ali. E o capítulo 3, versículo 14 de Timóteo, diz assim, 14 não, o 15, e que desde a tua meninice, eu não estou lembrado especificamente qual o termo em grego para a palavra meninice, mas se refere a crianças ainda, muito pode se referir até a crianças no ventre. Teleilos, né? Que se refere a criança que está ainda no ventre, desde a tua meninice. Sabes as sagradas letras, quer dizer, até no período da gestação, essa criança ouviu os testemunhos de Deus ali. Então, tu sabe desde pequenininho, agora chega o momento de você agora amarrar isso no seu coração. É a responsabilidade do filho. E destaque-se que a educação que Paulo pontuou foi da avó e da mãe, né? O que o pai era grego, mas a mãe era judia, né? Então ele pontuou, olha, educação nota 10, você teve a educação nota 10 da sua família e em decorrência disso, pare e continue observando o que foi ensinado, que você está num bom caminho. Mas quais os tipos de paternidade extremistas? Qual o fracasso que houve na vida de Eli na educação de seus filhos? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a 8ª lição, que tem como título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. E vamos agora diretamente comentar o segundo tópico de nossa lição, que, de um modo geral, pastor Sérgio, nós já comentamos aqui, né, sobre a paternidade autoritária, né, aquele pai que ele quer conduzir a educação dos filhos sem ouvir os filhos, impõe, né? Verdade. De maneira abusiva, né? A autoridade e que acaba de alguma forma destruindo a própria família. E nós temos a paternidade permissiva, porque são os dois extremos, como o tema diz, né? Tipos de paternidade extremista, a autoritária, e temos a paternidade permissiva, que, aliás, é a que mais se enquadra dentro da família de Eli. Perfeito, pastor. Eu só acho que seria interessante a gente fazer uma observação. Hoje a lição está com diversas observações com relação ao versículo que foi escolhido para a paternidade autoritária, né? Quando dizem aos Efésios 6,4, que está na lição, isso. E vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Essa expressão, pastor, de provocar a ira, porque pode dar a entender que todos os pais que de algum momento venham a provocar a ira ao filho, num momento, sei lá, de estresse, porque qual pai que em algum momento na vida, já no afã de correção, talvez possa ter provocado a ira. Então pode acontecer que um pai, mesmo sendo
um bom pai, mesmo sendo um homem santo, mesmo exercendo a autoridade dentro do que a Bíblia ensina, possa de algum momento ter um momento de ira. Então eu acho que deveria ter uma observação, porque de repente um pai, a gente sabe que o nosso telespectador, e também na sala de aula, nós temos aí vários pais que podem talvez não entender. Então essa observação. Mas aí a questão da paternidade autoritária diz respeito exatamente a, como o senhor bem pontuou, a uma paternidade abusiva, onde a pessoa pode se estar vinculado à agressão física, à agressão verbal, a um domínio tirano. Então, esse exemplo aqui, ainda que a gente não tenha um exemplo bíblico, não sei se os irmãos lembram de algum exemplo bíblico que poderia se encaixar, mas o versículo aqui, a ideia de Paulo exatamente era essa, de que os pais não devem ser abusivos, não devem provocar a ira. E com relação à paternidade permissiva, eu acredito que seria muito interessante aquele versículo, o senhor até, a gente, nos bastidores estava falando, que seria, não sei se o senhor lembra o versículo, eu acho que vai se encaixar perfeitamente, além, claro, da família de Eli, quando estava falando da questão de Davi, né? 1 Reis 1:6. Não sei se o senhor poderia ler. Sim, senhor, pastor, com certeza. Eu acho que vai se encaixar perfeitamente. Diz assim, eu vou ler o versículo anterior. Então, versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que correram adiante dele. E diz, e nunca seu pai, isso aqui fala de Davi, né? Isso. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Então, mesmo a gente sabendo Pai que nunca tinha o corrigido, né? Repreendeu. mesmo Davi sabendo ele. foi uma grande autoridade, um grande líder. Eu acho que dispensa comentários sobre a postura que Davi tinha como rei, mas aí a gente vê que ele foi negligente com relação à criação dos filhos, a não se opor, a não criar uma disciplina. E como o versículo que o nosso companheiro leu aí, diz que ele nunca, né, contestou, nunca se opôs à conduta. Eu acho que se encaixa perfeitamente como exemplo de uma paternidade permissiva. Você tem, por exemplo, Davi, o caso aqui de Adonias, nunca ter sido contrariado. Você tem o caso de Absalão também, que vai conspirar também. Você tem o caso de Aminon, que acaba estuprando a sua própria irmã, e Davi não faz nada. Então, isso o evangelista Alessandro deixa claro de que nessa paternidade permissiva, além de Eli, que nós estamos comentando, Davi se encaixa perfeitamente. Sem sombra de dúvida, pastor. Esse próprio texto já mostra, né? Que ele sabia dos pecados de seus filhos e nunca o contrariava. Porque, pastor, às vezes é um extremo. Tem pais que diz assim, não, eu não devo irritar meus filhos e por isso eu não vou dizer nada contra ele. E quem disse que dizer não é contrariar ao ponto de trazer ira? E outra coisa, se trouxer ira, não tem problema. A Bíblia tem um escape. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Irou-se, passa ali 1 hora, 2 horas, depois chama o filho, seu filho, vem cá. Me desculpa aí, de repente eu me excedi no tom de voz, que às vezes acontece. Nós chegamos da rua para a rua, pastor, com tantos problemas, cartão para pagar, né? IPVA, IPTU, O trânsito, boleto. Um problema chamado boleto. Pode ser que o pai, de repente, vem cá, olha, eu errei no tom, mas não na orientação. A orientação é essa, meu filho, faça assim, Exatamente. assim, acabou. Porque, pastor, veja bem, o problema é quando a gente faz como Eli. Falando sobre essa paternidade permissiva, pastor, de nunca dizer não, né? Deixa os filhos fazer o que quer. O capítulo 2, pastor, foi lido aqui, capítulo 3, versículo 13, porque já eu lhes fiz saber, isso é Deus dizendo, né? Que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Então veja que permissividade, né? Porque fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. Tem outro texto, pastor, que fala sobre essa negligência, está no capítulo de Eli, no caso, né? Capítulo 2, versículo 23, diz assim, e disse-lhes, o versículo 22, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Veja, ele ouvia, a má fama de seus filhos chegava. E de como se deitavam com as mulheres e que em bandos se ajuntavam à porta da congregação. Veja, ele ouvia das prostituições, dos roubos das carnes, dos sacrifícios. Ele ouvia, sendo velho. Aí versículo 23. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Espera aí, você escuta e não faz nada? Porque em momento algum a gente vai ver ele repreendendo. No versículo de número, pastor, 24, é que parece que ele vai ter uma reação, mas ele retorna. Diz assim,
Não, filhos meus, porque não é boa fama que ouço de vocês. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Veja, ele reconhece o que os filhos faziam, mas ele não vai muito além. O texto diz assim, olha, pastor, que ele ainda lembra, né? Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão, mas pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem o rogará por ele? Aí o versículo diz, mas seus filhos não ouviram a voz do seu pai. Perdeu a autoridade. Está ligado àquele ponto lá no início, não é? Então houve uma permissividade tão grande, pastor, que infelizmente fluiu o que nós vamos ver agora em Eclesiastes capítulo 8 e o versículo 11, pastor. A Bíblia diz assim, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, veja, quando o juízo não é colocado, quando o filho erra e o pai não o corrige, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso, ou seja, porque não houve disciplina, houve uma permissividade, aí diz o texto, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, pastor, quando há essa permissividade, a liberalidade. Se há liberalidade, perde temor, perde limite, os filhos fazem o que querem. Então, essa história de que eu não vou dizer não para os meus filhos não se irritar, não é bem por aí. É não dizer não com a forma correta, porque não é o que se diz, é como se diz. Não é assim? Então, é preciso sim dizer não. Tem um livro que eu li, pastor, faz um bom tempo, alguns anos, que é assim, impondo limites, é quando dizer não, não é? Às vezes o pai, né, quer dizer sempre sim, 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 sim aos filhos, aí os filhos crescem, engordam e faz feito o filho de ali, vão dar coisa. Então é preciso dizer não. Só uma observação, aliás, para somar essa sua fala, que muitos pais fazem isso, essa questão de não exercer a disciplina, de não corrigir, em nome do amor. Acha que o fato de dizer não, o fato de não corrigir, o fato de não ter o coragem, o pulso que deveria ter ali, mesmo tomando conhecimento de todos os erros dos filhos, acha que isso não foi o caso de Eli. Mas a gente conhece, a gente que lida com a igreja, que muitos pais acham que o fato de corrigir, de punir e até de algum momento irritar os filhos, porque às vezes o dizer não a disciplina não é boa, é bíblico. Isso, então muitos pais se privam de confrontar os filhos. Tudo isso em nome de um falso amor. Ô, pastor, e às vezes aplica até, pontua o problema, vou lhe disciplinar, mas a disciplina é uma disciplina que não corrige. Por exemplo, eu soube de um caso de um pai de uma criança que fez determinada peraltice e o pai foi corrigido isso ali. Por conta de que você fez isso, eu vou lhe colocar de castigo. O castigo antigo. Só que o castigo dele, olha, você vai para o seu quarto, você vai ficar lá 3 horas no seu quarto, eu vou levar um pacote de pipoca, Coca-Cola, e você vai ficar lá e não vai brincar. Aí o menino no quarto jogando game, comendo pipoca, tomando Coca-Cola, porque essa era a disciplina de seu pai. Não é pedagógica. E não é pedagógica. Quer dizer, não é apenas pontuar o problema, como o evangelista colocou aqui, não é apenas pontuar o problema, é a forma como você está pontuando o problema e também como você está disciplinando. Porque às vezes você, por exemplo, você pode estar pontuando perfeitamente o problema, falando isso de maneira adequada, mas a disciplina que vai ser colocada não ser adequada, então o irmão Jonas não vai resolver nada. Não corrige absolutamente nada. Muitas vezes é mais um bônus, né? E tem filho que se acostuma, já sabe como é que o pai corrige. Então, para ele é mais um bônus do que, na verdade, uma correção. E falando sobre essa questão do filho que o senhor mencionou, você fica lá dentro do quarto, deixa eu linkar, porque o pastor perguntou nessa autoridade, paternidade autoritária, se tinha algum exemplo, né? A gente tem um exemplo, que é o exemplo de Davi, segundo Samuel, capítulo 14, do versículo 23 ao 26. Quando Absalão vem, ele diz assim, tá certo, ele entra, mas não vê a minha face. Bom, ele vem, agora a minha face não, ele disse que já tinha passado 3 anos, que no capítulo 13 e o versículo número 38 diz que já tinha 3 anos que Absalão já estava fora de casa.
Então, Davi sente saudade. Então, quando Absalão volta, ele entra dentro de casa, mas minha face ele não vai ver. Veja, dentro de casa, mas não vai ver minha face. E ele passa 3 anos, que o versículo 28 do capítulo 14 diz que ele passa mais 2 anos e não vê a face do próprio pai. Quer dizer, essa é a paternidade realmente autoritária. Como é que a pessoa convive com um filho dentro de casa, mas o filho não tem acesso a ver ao próprio pai, porque o pai disse, você aqui não vai ver minha face. Então, e vale destacar o seguinte, de que quando se fala de paternidade autoritária, autoridade permissiva, tudo isso não quer dizer que o indivíduo seja sempre autoritário, porque ele pode, em algumas questões, ser permissivo e algumas questões ser autoritário. Uma outra coisa também que é importante pontuar é o seguinte, uma coisa é ter a paternidade autoritária, outra coisa é o pai exercer a sua autoridade de pai. Porque às vezes, pastor Sérgio, tem filhos que dizem assim, que o filho quer fazer o que quer. O pai diz, você não vai fazer. Você não pode fazer, você está dentro do nosso lar, você está debaixo da nossa autoridade, então você não vai. E aí, o que é que o filho faz? Meu pai está sendo autoritário. Não está sendo autoritário, ele está exercendo a autoridade. Então, é preciso que se faça essa diferenciação. Perfeito, pastor, perfeito. Essas observações são muito importantes, porque a gente não pode levar tudo para... comparar tudo num nível só. Então, você contou muito bem, o cara telespectador deve estar se identificando que em algum momento. Então, às vezes, o pai precisa ser firme. E precisa ser firme em nome, porque a Bíblia diz, na doutrina do Senhor. O termo de Efésios vai mostrar. Então, a disciplina bíblica, a base da disciplina bíblica, da correção, do treinamento, da educação, é a palavra de Deus. Então, muitas vezes, o filho não está apto a receber a palavra de Deus. E o pai precisa ser firme. E aí, como o senhor bem pontuou, essa firmeza pode ser comparada como um ato de irritar. E até usar o... Às vezes tem pessoas que são muito perspicazes, muito inteligentes. Então, ele pode até usar o texto bíblico para dizer que o pai está tendo um comportamento abusivo, quando, na verdade, está sendo firme e precisa ser dentro da doutrina do Senhor. Pastor, baseado no que o pastor Jeremias falou, lembrei de um texto, se o senhor me permite ler. Eu achei interessante quando o senhor disse assim, pastor, que alguns pais, no sentido de dizer, não, eu por amar meu filho, eu vou tolerar. E quem disse que amor é tolerância? Exatamente. Até Deus chega um momento que a sua tolerância se encerra. Né? A Bíblia diz que Deus, terrível coisa é que ele cai na mão do Deus vivo. Então, veja, Deus se ira também, mas ele é pai. Há um texto, Provérbios 27, versículo 5, pastor, que diz assim, para esses pais que são permissivos demais, porque não é amor, não é? Tudo bem. 27:5 diz assim, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. O amor que passa a mão por cima, isso não pode. É versículo 6. Esse texto aqui é maravilhoso. Fiéis são as feridas. Feridas dói. Fiéis são as feridas feitas pelo aquele que ama. Então, se papai feriu, se mamãe feriu, é porque papai e mamãe ama. Não porque papai e mamãe ama que nunca vai ferir. Quem disse que não? Está sentindo dor, mas é para o seu bem? Então fique. Aí o texto diz, mas os beijos dos que aborrecem são enganosos. Então, pastor, eu acho que se enquadra muito com essa sua palavra. E eu penso, pastor Nadiac, que é produtivo esse momento, porque os filhos podem estar com raiva do pai. Nem como o pai falou, como aconteceu aqui. Eu acho que tem que se levar em consideração o que está escrito aqui. E há um outro texto ainda, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há o tempo de dizer sim, pastor, mas há o tempo de dizer não. Não é sempre sim. O texto do capítulo 3, por exemplo, versículo 8, diz há tempo de amar e há tempo de aborrecer. E esse aborrecer aqui, às vezes, é uma contrariação, que o filho não gostou, mas há tempo também para isso, não é? É claro que a gente pode aplicar isso em um âmbito mais específico, mas como estamos falando de família, pastor, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e é tempo de paz. Esse tempo de guerra e tempo de paz fala de discordância, é um momento que os pais não devem concordar com os filhos, porque o que eles querem não estão de acordo com o que a palavra ensina. Então, eu acho que é muito bom a gente citar esses textos, porque vai reforçar a nossa lição. Pois não, irmão Alessandro, eu lembrava na sua fala, quando o senhor falava aí, para mostrar que amor não é ausência de disciplina, um texto que está em Aos Hebreus, capítulo 12, a partir dos versículos 5, que diz, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Aí o versículo 7 diz,
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Aliás, porque que filho há a quem o pai não corrige? Então, o exemplo de paternidade maior é Deus, né? A autoridade que está nos pais é delegada pelo próprio Deus. Perfeito, pastor. Exatamente. E esse texto aqui na Almeida Atualizada diz assim, versículo 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, irmão Jonas, a gente, assim, pelo texto, pelo que já tem sido colocado aqui, fica claro de que, primeiro, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Segundo, os filhos, eles, mesmo recebendo a educação dos pais, em algum momento eles vão decidir se vão seguir a essa educação ou não. Terceiro, vale destacar de que mesmo esses tipos de paternidade que foram abordados aqui, autoritária, permissiva, não quer dizer necessariamente que anule a autoridade do pai. Uma coisa é a autoridade do pai. O pai enquanto pai, a mãe enquanto mãe, eles têm autoridade no lar, são figuras que Deus estabeleceu, figuras de autoridade que Deus estabeleceu dentro da família. Aos filhos cabe obedecer aos seus pais, mesmo que não entendam, mesmo que não compreendam a orientação que os pais estão dando. E eles precisam, à luz da Bíblia, do texto que já foi lido aqui, Efésios capítulo 6, fala da responsabilidade dos pais, a responsabilidade dos filhos. E por outro lado também há uma outra situação que eu queria, nosso tempo já está indo embora, mas rapidamente a gente pudesse comentar, é o seguinte: de repente pode ser que tenha algum filho que esteja aqui nos acompanhando e que não conhece seu pai, não conhece sua mãe, foi criado com sua avó, ou de repente é um filho adotado e que está na escola dominical, e quando se fala da relação de paternidade, muitas vezes ele sente aquela dor no coração por nunca ter conhecido seu pai, ou nunca ter conhecido sua mãe, ou nunca ter conhecido ambos, porque acabou sendo adotado, ou de repente foi criado pela avó, por uma tia e tal. Que palavra de alento nós podemos trazer a esse irmão, a essa irmã que está dentro dessa condição? Pronto, nós podemos dizer que nós estamos trabalhando com um público extremamente vasto. As configurações familiares nos últimos dias têm mudado drasticamente. E nós temos diversas pessoas que nunca tiveram a oportunidade, como o senhor disse, pastor, de conhecer o próprio pai. E está nos ouvindo nesse momento. E talvez possa até dizer assim, qual é a minha referência? Né? Sua referência vai ser o Senhor. E vamos citar um texto bíblico, Salmos 27, o verso 10, que a Bíblia diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, é um texto bíblico que merece a nossa atenção, porque o salmista diz: meu pai e minha mãe, quando eles me desampararem, me deixarem, mas o Senhor, Ele vai me recolher, no sentido, vai me acatar. Então, a referência para esse filho é justamente o Senhor. Então, o Senhor sempre vai ser a sua referência maior, que é o Pai, né, principal nosso. Na Almeida Atualizada diz assim: porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Isso mostra a paternidade, Deus como um Deus Pai, a figura, o paradigma para todas as famílias, Deus como Pai. Tem um outro texto, nosso tempo foi embora, mas gostaria de ler um outro texto também, que fala da relação da paternidade, Deus acolhendo os desamparados, aquele que não tem pai, que não tem mãe, ou que não conhece, que nunca conheceu. Não só o texto de 27:10, mas tem um texto também de Isaías 49:15, 14:15, mas Sião diz: o Senhor me abandonou e o Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15 diz: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então, mostra o Deus como um Deus Pai que cuida de cada
cada ser de cada filho seu de maneira particular e nos detalhes. Pastor Jeremias, o nosso tempo já estourou, mas rapidamente, que conselhos o senhor pode dar ao professor que está nos acompanhando neste momento, de lições que podem ser extraídas desta abordagem? Muito bem, pastor. Eu acredito que a gente tem o cuidado de fazer a diferenciação entre as duas famílias. Nós temos aí 2 exemplos, muito embora a lição traga a paz de igualdade, mas eu acredito que a gente deve fazer a diferença entre Samuel, um pai que investiu, e a exemplo de muitos pais que a gente conhece, que têm se dedicado, têm investido, têm educado, têm efetuado a correção. Infelizmente, não tem um retorno dos seus filhos, da sua família. Eu acho que isso aqui é exemplo para muitas pessoas que estão nos ouvindo. O outro seria, de fato, pontuar os graves defeitos de Eli, um pai tolerante, um pai que foi negligente, e os filhos nada mais eram do que o reflexo do seu caráter, da sua conduta. Eu acho que isso é interessante. E diretamente para os filhos, eu acho que foi muito importante essa fala final aí com relação a filhos que talvez não conheçam o pai, ou que não tem um pai que seja uma referência, além do próprio Deus que é pai. Todo mundo tem uma referência de um líder, de um professor, de um pastor. Agregar isso, tomar isso como um esforço de fé e conseguir chegar aonde aquilo que Deus quer, até porque nós temos o próprio exemplo que o pastor falou, que o nosso professor falou, e também o pastor fez exemplo de Timóteo, né, que não tinha um pai como referência espiritual e acabou sendo um grande personagem, porque tinha sua mãe, tinha sua avó. Então você que talvez não tenha um pai como referência, mas você tem uma mãe, tem uma avó e pode, na verdade, se encaixar perfeitamente nesse exemplo positivo. Evangelista Alessandro. Pastor, eu acho que os pais que estão nos acompanhando, que têm os exemplos como os filhos de Eli, pais Samuels, vamos assim dizer, com filhos de Eli. Vamos misturar aqui as famílias. Não se frustrem ao ponto de se automartirizarem e acharem que a culpa é de vocês. Se vocês fizeram o que a Bíblia manda, ensinando, instruindo, se eles escolheram, vamos continuar orando. Eu acho que essa lição veio também para nos despertar a pedir a Deus que tenha misericórdia de nossa vida e ajude os nossos filhos a voltarem para os caminhos do Senhor, porque dá a entender que os filhos de Samuel, no final, continuaram ali a carreira. Bom, Jonas. O professor da Escola Bíblica Dominical lembrar, porque está se falando de uma família, no caso de Eli, que fracassou. Existem várias famílias que fracassaram, mas sempre existe espaço para a restauração, para o perdão e para o arrependimento, e Deus pode trazer tudo novamente à tona. Vai depender de você, que vai busque a liderança da igreja, busque uma pessoa como referência. Deus pode transformar essa casa transtornada, que se estiver igual a de Eli, uma casa muito melhor e uma casa de caráter espiritual. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Pastor Sérgio Jeremias, o senhor poderia orar? Pois não, pastor? Oremos neste momento em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui juntos, discutindo a tua palavra, Senhor, que os nossos queridos professores e alunos que acompanham possam ter subsídio para essa lição tão importante que neste domingo vamos estar aprendendo, ó Pai querido, e que na prática cada um de nós que somos pais, que possamos desenvolver a autoridade que Deus nos investiu como um bom pai, se tiver que executar a disciplina para que possamos conduzir nossos filhos à tua presença e não sofrer as consequências da intolerância, da falta de responsabilidade disciplinar na família. Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a 8ª lição com o tema A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Na próxima semana veremos a 9ª lição com o título Uma Família Nada Perfeita. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.